tarde. Oi, Tony. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Ó, mãozinhas assim, para que não falte luz hoje, que eu Não vai fiquei faltar. frustrada semana passada, hein, gente? Boa tarde, meus amores. Olha só, já temos turminha do ESD marcando presença, Ana Cravo, Kátia Monteiro sempre marcando presença. Kátia, obrigada pelo teu carinho com a gente. Opa, Kátia dos Santos também. Josi, tô com tanta saudade de você, minha linda. O Wilson também já por aqui, boa tarde. Bom, pessoal, é sempre muito bom ser quinta-feira, né? Dizem aí nas redes sociais que quinta-feira é dia de TBT. Eu não sei nem o que significa TBT, mas eu sei que significa a gente postar uma foto de alguma coisa antiga que deixa saudade. Mas para mim, quinta-feira não é dia de TBT. Para mim, quinta-feira é dia de evangelho terapia, da gente estar aqui juntinho nessa tarde de estudos. Com o nosso amigo Marcelo Pessoa também chegando aí agora, já marcando presença. E você, Tony, como foi a semana? Ansioso por chegar quinta-feira? Tudo em paz. Uma chamada de muitas atividades na doutrina, graças a Deus. Então, quando eu vi, já estávamos aqui. Quando Muito eu vi, já bem. era hoje. Você sabe que eu tinha um vizinho, há muitos anos atrás, que a esposa dele vivia na igreja. Porque, enfim, ela se identificava com aquilo, ela se sentia bem estar envolvida nos trabalhos da igreja. E aí ele pegava e falava assim: eu não sei por que ela vive enfiada na igreja, deve ter muito pecado para pagar. Então, olha, muito compromisso doutrinário, meu amigo. Nossa, Tem muita conta para ajustar. todo encalacrado com a espiritualidade, pessoal. Todo. Então, para começar, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece Vamos inicial, fazer a que aí nossa você já leitura, cumpre aí com mais uma tarefa doutrinária. né, do livro Pão Nosso aí, de Chico Xavier, por Emmanuel. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está lá em Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sendo assim, já iniciamos agradecendo a Deus por todas as dificuldades, por todas as pedras no caminho, por todos os obstáculos que enfrentamos, porque já temos consciência hoje de que eles são fundamentais para a nossa evolução, para o nosso crescimento. São dádivas vindas da espiritualidade, que dói, que machuca, que nos deixa assustados e desesperados. Mas recebamos de bom grado, façamos força, peçamos ajuda à espiritualidade, e Jesus nos ajudará sempre.
Agradeço a Jesus, aos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos para a Evangelioterapia, para o estudo do Evangelho, para o enriquecimento do nosso espírito e para a preparação da fluidoterapia. Todos os nossos amigos espirituais já estão ao nosso lado, com muito amor, muito carinho, desejosos de nossa atenção, do nosso equilíbrio e das nossas vibrações. Que tenhamos uma hora feliz, uma hora de paz e com muita proteção. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Já disse que eu tô ficando fã dessas suas preces, hein? Não dá nem vontade de parar. Bom, boa tarde, pessoal, para todos que foram chegando, para quem está aí assistindo e ainda não deu um oi para a gente aqui nos comentários. Lembrem-se que a gente só sabe que vocês estão com a gente quando vocês falam aqui. A gente vê o número aparecendo de pessoas acompanhando, mas a gente não consegue saber quem é. Então, deem aqui um oi, um boa tarde, para que a gente tenha a certeza de quem é que está com a gente. Lembrando que nós estamos aqui em nome da Casa Espírita Suave Caminho, então, em nome da nossa casa, nós agradecemos a companhia de vocês. E lembramos, né, que a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina consoladora, que nos dá um colo na hora do sufoco, mas que também, né, muito carinhosamente nos chama a razão, no sentido de que nós precisamos ser responsáveis por nós mesmos. Então, o nosso esforço para alcançar a perfeição a que fomos destinados é o que vai fazer a diferença. O nosso consolo é que nós temos ao nosso dispor o Evangelho que nos serve de bússola, de guia, né, que nos ajuda a recalcular a rota. E como todos nós fomos criados para a perfeição, todos nós temos muita dificuldade ainda de entender e de aceitar as dificuldades, as pedras do caminho, o sofrimento. E esse capítulo que nós estamos estudando, né, é um capítulo especialmente voltado para nos esclarecer isso. Então, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente sobre bem-aventurados os aflitos. E como assim alguém pode ser bem-aventurado por viver em aflição, por estar sofrendo, né? É isso que o capítulo vem tentando nos esclarecer. E hoje nós vamos falar sobre o item 5 do capítulo, que fala para a gente sobre o esquecimento do passado, sobre por que a gente passa por certas dificuldades e não consegue lembrar, né? O que foi que a gente fez que deu origem a essa situação que nós estamos vivendo. E é muito importante, eu estava falando com o Tony aqui antes da gente entrar ao vivo, e ele estava falando da importância disso, né? Como é importante a gente esquecer esse passado. E eu falei para ele, Tony, o problema é que a maior parte de nós tem muita dificuldade de aceitar o sofrimento. E aí a gente quer sempre uma explicação, e se essa explicação não é algo que a gente consiga perceber nessa vida, a gente fica querendo entender o que foi que causou lá atrás. Mas vamos entender por que nós temos esse véu do esquecimento através da leitura e dos comentários. E aí a gente pede que vocês possam participar com a gente, que vocês possam colaborar, né, nos ajudando, tanto fazendo questionamentos, que às vezes os questionamentos de vocês são nossos também, e dando opinião, né, ajudando, falando como é que vocês interpretam essa passagem que a gente está lendo. Mas vamos lá, que esse tempo corre, não dá nem para a gente parar o tempo. Olha, eu vou provavelmente espirrar um pouquinho ou tossir. A minha alergia está atacada, vou só dar a explicação, porque eu estou lendo um livro meu muito velho, estou estudando ele novamente, e ele está muito velho, então atacou aqui a minha alergia. É só por isso, tá, gente? Mas vamos embora. Então, a gente está no item 11, esquecimento do passado, né? Em vão, se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes,
poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Grace, continua? Já dá para falar bastante aqui, né? Já dá até... E a gente quando a gente pensa de evangelho, de Jesus, de leis morais, de tudo isso, a gente tem que pensar que uma lei, ela, como aqui no nosso mundo, né, no mundo material, no mundo dos homens, uma lei serve para todos, né? Quando ela é criada, quando ela é constituída, ela é constituída para todos. Mas a gente, quando você não é um criminoso, quando a gente não está envolvido em situações que é necessário ali utilizar de um juiz, de uma lei, a gente enxerga meio de longe, né? A gente não tem uma realidade daquelas leis assim, né? Porque a gente não está sendo afetado por ela, a gente está caminhando ali dentro da normalidade. Mas ela existe para aqueles que saem da normalidade, que vão para os extremos. E a lei de Deus, como é perfeita, né, ela sabe que nós somos capazes de coisas incríveis, mas somos capazes de coisas terríveis. Né? E essas coisas terríveis podem ser feitas contra nós, ou nós podemos cometer com outras pessoas. Crimes horrendos. Eu estava assistindo essa semana um filme contando uma parte da história daquele Joseph Mengele, que ele foi um médico na época do nazismo, e ele fazia experiências com as pessoas, porque os judeus, para eles, naquela época, eram nada, né? Eram números. Então, a crueldade que aquele homem cometeu, e ele não cometia achando que estava cometendo um crime, ele cometia achando que estava fazendo certo, que tudo aquilo beneficiaria a ciência. O orgulho, a vaidade. Imagina você reencarna, né, de novo, né, Gleice? Com o espírito desse, que cometeu as coisas, ele pegava as crianças, ele afogava, ele tirava a pele de criança e colava para cicatrizar junto para ver, ele deixava pessoas né, dormindo no gelo para ver quanto tempo a pessoa resistiria. Era isso que ele fazia, como se fossem coisas as pessoas. E aí você reencarna com esse espírito na sua família. Se você se lembra que ele fez isso com você, com seu filho, com a pessoa que você... Como é que seria isso, né, Gleice? Então a gente pega... A lei, ela existe justamente para isso, né? Principalmente para os que cometem os excessos. Como é que seria, né, você se lembrar de uma pessoa que fez isso com você? Exatamente. E uma outra questão também é nos deixar... não sei se a colocação que me veio aqui vai ser certa, mas nos deixar livre para usar o nosso livre-arbítrio. Porque se a gente fica apegado às causas, os motivos, as razões, as circunstâncias que nos levaram a viver o que a gente está vivendo hoje, muitas vezes isso vai interferir nas nossas decisões do agora, nas nossas escolhas do agora. Por exemplo, numa situação como essa que você está falando, da gente estar encarnado para se reajustar com algum desafeto do passado. Se eu não lembro o porquê deste desafeto, que foi, né, que aconteceu entre nós, talvez eu fique mais livre para me esforçar, né, naquela relação. Se eu me recordo, das duas, uma, ou eu posso ser tomada por uma culpa muito grande, se fui eu a agressora, como eu posso também ser tomada por uma indignação muito grande, e o objetivo da encarnação atual, que seria o reajuste, vai por terra. Então, o Marcelo até colocou uma coisa aqui interessante, que vai de encontro com o que eu quero falar, que ele coloca assim: gosto quando ele fala esquecimento, pois haverá um surgimento das lembranças. Exatamente, é um esquecimento temporário, porque somos espíritos imortais. Então, se hoje, enquanto encarnados, a justiça divina entende que nós precisamos desse véu do esquecimento, é porque Deus, na sua infinita sabedoria e perfeição, sabe que nós precisamos dessa cegueira, digamos assim, ou desse esquecimento mesmo,
para que a gente possa avançar, porque o objetivo é o avanço. E aí, lá na frente, quando a gente desencarnar, quando a gente recuperar, né, as memórias que forem importantes recuperar, nós vamos conseguir fazer conexões que hoje, limitados na matéria, a gente ainda não consegue fazer. Então, faz toda a diferença o esquecimento do passado. E uma outra coisa é, eu sempre falo isso, né? Nós estamos na nossa melhor versão. Pensa que nunca na nossa história, na nossa existência espiritual, nós estivemos melhor, moralmente falando, do que nós estamos hoje, né? Hoje, nós somos fruto de tudo que nós já vivenciamos, de todas as nossas vivências, de todas as nossas convivências. Isso gera quem somos hoje. Se hoje eu estou na minha melhor versão, qualquer busca minha, por curiosidade, seja lá o que for, no passado, não vai encontrar nada que me satisfaça. Provavelmente vou decepcionar. E o esquecimento é temporário, como o Marcelo falou. Ele não anulou o que aconteceu antes, né, Gleice? Ele é temporário. E aí, poderíamos ficar na inércia sem progredirmos, se tudo fosse revelado. E aí, nesse mesmo filme, né, que é um filme baseado em fatos reais, tem o outro lado, que era uma parteira que também estava como prisioneira, né, também era judia que foi prisioneira, e ao contrário do que o médico fazia, ela protegia e cuidava das mulheres, porque eles viviam em currais, era fezes, era bicho, era rato, eles comiam o que sobrava, uma água de nada, né? Era terrível, e ela se empenhou, e o trabalho dela era tentar salvar, ela conseguiu, né, que pelo menos as mulheres tivessem seus filhos, que pelo menos alguns instantes antes deles tirarem os filhos, que elas, mulheres, conhecessem os seus filhos. Elas sabiam que eles seriam levados e seriam afogados. Elas já sabiam disso. Mas olha o trabalho de amor que se consegue fazer dentro de uma situação tão tenebrosa. Então, e aqui diz, depende, se ela fez isso com muito amor, mas se ela é uma pessoa, né, numa encarnação seguinte, que acaba se entregando à vaidade, ao orgulho, alguma coisa assim, ela pode se sentir muito superior também aos outros, pela vaidade e pelo próprio orgulho, né? Então, assim, inclusive nisso, o esquecimento é importante, porque o que importa é o que a pessoa é. Se a gente fica, não, mas ele fazia o mal, mas eu fazia o bem, eu salvei não sei quantas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente entra na questão do orgulho e da vaidade. Exatamente. Kátia, colaborando aqui com a gente, ela coloca, né? Iria influenciar nas nossas decisões se tivéssemos consciência do nosso passado, do nosso pretérito. Exatamente, Kátia. Marcelo coloca assim, sendo o objetivo melhorarmos nossos sentimentos, assim sendo, minhas atitudes equivocadas do passado ficam esquecidas, para que eu tenha a chance de provocar nesta reencarnação uma atitude melhor. Exatamente, se fosse válido, se tivesse qualquer utilidade nós recordarmos o nosso passado, estejamos certos de que isso aconteceria de forma natural, como acontece, né, para algumas pessoas. A gente sabe, a literatura está cheia de exemplos desse tipo, de uma pessoa que consegue resgatar da memória flashes ou até bastantes informações de uma existência anterior, mas isso é raro, é uma exceção. Então, assim, no todo, é para o nosso bem esse esquecimento. Mas vamos lá, ler mais um pouquinho para a gente poder comentar. Eu vou ler, Tony. Tá. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Uma coisa interessante nisso são os casos, e eu posso falar isso com propriedade, assim, de conhecimento real, de ouvir, né, no meu trabalho, esse tipo de relato. No normal, no natural, os filhos amam os pais.
amam a mãe, amam o pai, né? Esse é o que a gente espera. Se é que a gente pode dizer que alguma coisa é normal, é o normal. Mas nós sabemos que exatamente o que esse parágrafo nos diz, nós reencarnamos no mesmo meio em que vivemos com esses personagens em outras situações. E para reajustes, né, dentro da justiça divina, a gente pode vir como filho, por exemplo, de um desafeto nosso, justamente porque os laços da maternidade ou mesmo da paternidade são laços profundos e que a gente vai ter a oportunidade de melhorar aqueles sentimentos. Acontece que se é de fato um desafeto, este amor, este carinho, talvez não venha tão espontaneamente, mas por força das circunstâncias, toda vez que um filho que não gosta da mãe, que rejeita a mãe, por exemplo, sentir isso, ele vai se sentir desconfortável e ele vai tentar buscar mudar isso. Pode ser que ele não nesta encarnação, não consiga ter, né, realmente um amor profundo por essa mãe, mas provavelmente ele vai conseguir quebrar muito daquele desafeto que ele tinha numa encarnação anterior. E aí, quem sabe, na próxima, esse posicionamento inverte, e aí ele é que vem como mãe desse espírito, enfim, são mecanismos que a providência divina busca, que a gente não consegue compreender, mas se o esquecimento do passado não existisse, a tarefa seria abortada logo de cara. Porque imagine uma criança que nos primeiros passos, assim, no seu princípio de entendimento da vida atual, entende que a mãe é um desafeto, uma inimiga do passado, não vai se esforçar, não vai, né, deixar a coisa fluir naturalmente. Isso, assim, é um de trilhões de exemplos que a gente poderia traçar sobre os benefícios de melhor esquecer. Deixa eu ver aqui o que Li fala para a gente. Boa tarde, pessoal. Sobre esse assunto, pense que seja complicado esquecer daqueles que amamos muito. Nos sentirmos sozinhos, não nos sentimos protegidos, mesmo pelo plano espiritual. Então, Li, eu acho que isso tudo, não estou dizendo, né, tirando o mérito do que você está falando, de ser muito complicado. Concordo que seja complicado, mas eu penso que na vida a gente precisa de algum empenho, de algum esforço, de algum entendimento. Nós temos uma doutrina que nos esclarece de uma série de coisas. Então, mesmo que não seja um entendimento de pronto, nossa, de cara eu já entendo isso, de cara eu já aceito isso, mas a gente vai adquirindo esse conhecimento, né, através do estudo, e as coisas vão fazendo sentido, porque a fé precisa ser raciocinada, porque eu preciso encaixar uma pecinha na outra e ver que ficou bem encaixado para eu falar, faz sentido. É claro que a doutrina não traz respostas prontas para os nossos casos individuais. Eu não vou achar em livro nenhum o que é o melhor, qual é a melhor explicação para as provas que a Gleice Garcia está passando. Não tem. Não adianta eu buscar que não vai ter isso. Ou então um livrinho que me oriente a qual passo que eu devo dar. Mas a doutrina como um todo, ela é repleta de conceitos que fazem a gente, nós mesmos, aplicarmos esses conceitos na nossa vida e falar, puxa vida, faz sentido. Puxa vida, se eu estou passando por essa prova, por essa dificuldade, e a doutrina diz que existe a lei de ação e reação, então provavelmente eu estou tendo a oportunidade, através dessa dificuldade, de ajustar as minhas contas de alguma parte da minha existência. O grande problema, e você concorda comigo, Tony, é que nós temos uma grande dificuldade de nos enxergarmos como espíritos imortais. A gente está sempre olhando o aqui, o agora, o tamanho do problema. Eu gosto de uma frase que diz assim, não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. É mais ou menos isso. E ainda entra assim, ele diz aqui no texto, né? Frequentemente, né, os espíritos são muito cuidadosos com as palavras. O que foi?
Não, pode falando, Tony. Tá? Ele fala assim, frequentemente, né, nós nos reencarnamos com pessoas ali que a gente precisa resolver alguma situação. Então, isso é frequente, isso não é que todo mundo que nasceu naquela família tem uma experiência anterior. Muitas vezes, né, Grace, a gente vê a questão da simpatia e da antipatia. Existe simpatia e antipatia que vem assim, de graça. Né? Você tem uma antipatia por determinada pessoa, do seu ciclo, de alguma forma, ou você tem uma simpatia que você gosta de graça. Né? Meu santo cruza com de determinada pessoa. Esses sentimentos, essa simpatia e antipatia, muitas vezes vem também do passado. E aí, no que a... Como é que é o nome dela mesmo? A Li Moema, né, fala ali no texto dela, né, a dificuldade, as pessoas que desencarnaram, que aí ela tem uma dificuldade. Não esqueça que nós estamos no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos falando, não é da solução dos nossos problemas, nós estamos compreendendo por que temos aflições, porque elas estão aí. E a dor dói, gente. Né? A dor, ela não vai deixar de doer. Né? A forma da gente curá-la, ou tratá-la, ou compreendê-la, é que faz a diferença ali. Quando a gente não tem nenhum conhecimento de nada, o único sentimento que você coloca é o da raiva, da revolta, da indignação, né? Se acha injusto, isso aumenta mais a dor. Né? Porque vem com uma carga vibratória, ali, uma emoção que não colabora. Vem uma emoção que não colabora. E quando a gente consegue tirar esse peso, né, essas esporas da incompreensão, da mágoa, do ressentimento, a mesma dor ela é mais leve, ela é mais suave. Né? O jugo é mais suave, o fardo é mais leve, como Jesus explicava para a gente. E aí um exemplozinho, né? Mais um exemplozinho rápido, que é de hoje, e aí já é uma situação mais corriqueira do nosso dia a dia, que é bom colocar coisas do dia a dia. Eu tive hoje, né, a experiência com um amigo meu, nos encontramos, a gente não se via há um tempinho, e ele falou de um amigo, muito amigo dele, que eu nunca me envolvi muito, porque eu já percebia que, né, que não era muito a minha vibe, aquele tipo de comportamento, mas ele era muito amigo, muito irmão, e agora descobriu muitas traições, um monte de coisa, e está muito magoado, muito ressentido, nunca mais quer ver, nunca mais quer falar, nunca mais quer se aproximar. Porque realmente ele deu a oportunidade daquela pessoa fazer essas coisas, porque a gente já percebia que aquela pessoa poderia fazer isso. Então, a pessoa que não vai me magoar, porque eu não vou dar chance, né, dele me magoar. Ele vai chegar perto de mim, vou ser simpático, isso aqui, vou aconselhar no que eu puder, vou ajudar no que eu puder, mas ele não vai entrar na minha vida, ele não vai fazer parte de forma que eu dependa do equilíbrio dele, ou que eu dependa, né, da justiça dele, porque isso eu não vou ter. Então, é uma situação de mágoa que foi criada, pode ser que eles consigam resolver? Pode, mas pode ser que não. Um conceito que eu trabalho muito na terapia, Tony, e que vai de encontro ao que você está falando, e a gente tem que ter algum cuidado, que é assim, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Aí a gente sai permitindo que as pessoas nos machuquem, que as pessoas nos traiam, que as pessoas nos magoem, e depois a gente ainda quer se vitimizar. A gente ainda quer jogar toda a carga em cima da pessoa. Epa! A pessoa não faz tudo de uma vez. Ela vai fazendo as coisinhas aos pouquinhos. E você vai permitindo que ela vá fazendo isso porque você quer. Então, é responsabilidade nossa também essas frustrações, essas decepções que a gente passa na vida. É igual a mãe falava antigamente, né, o Gleice? Esse cara não vale nada. Ele não presta, é o cafajeste e você vai sofrer. Aí a Gleice, nada, eu vou mudá-lo, o meu amor vai transformá-lo. Aí depois a Gleice vem toda machucada, toda cacarecada, toda quebrada, revoltada. Da mãe ainda. Né? Ó, vamos ver o que o Marcelo colocou aí pra gente. O mesmo meio é que vivemos juntos, viemos juntos de
todos que precisamos para reparar atitudes. Seria ilógico vir em outros meios que não convivemos. Exatamente, gente, a gente reencarna. Eu costumo dizer que os nossos vizinhos não são nossos vizinhos à toa, né? Tem sempre um porquê das coisas. Não quer dizer que todos os nossos vizinhos são nossos conhecidos de outra vida. Não, são conquistas também que a gente tá angariando hoje. Pode ser que eles cruzem o nosso caminho ainda numa próxima existência. Mas por que não dizer que aquele bom vizinho, aquele amigo querido, né, que coincidentemente mora na mesma rua que a gente, não é um velho conhecido de outras vidas? O desafeto também, por que não, né? Geisa coloca assim: e quando estamos encarnados e nosso passado tem coisas que não gostamos de lembrar e tivemos a oportunidade de melhorar. A vida tem passado assim como a morte. Exatamente, Geisa, quem de nós não tem histórias do nosso passado atual, né? Se é que pode dizer isso, do nosso passado dessa vida. Todos nós temos histórias, e nem todas as histórias nós nos vangloriamos. O Tony está sempre contando aqui para a gente da época da vida dele, que ele era meio assim, loucão, e não ouvia os conselhos da mamãe. Mas, por mais que ele olhe para trás e fale, não gosto daquela época que eu era garoto rebelde, mas foi ser um garoto rebelde que fez dele este homem maduro de agora. Posso dizer, né, amigo, que você é um homem maduro? Eu não sei se eu sou um homem maduro, mas eu melhorei bastante. Na realidade, eu diminuí o número de besteiras. Eu diminuí ali bastante o número de equívocos. Os aflitos reencarnaram onde? Planetas de provas e expiações. A fala do Marcelo. Ali diz assim... peraí. Concordo quando vocês dizem que nem todos os filhos amam incondicionalmente. E eu me sinto assim em relação à minha mãe. Muitas vezes. Li, e não tem por que você se sentir culpada por isso, tá bom, Li? Vamos trabalhar um pouquinho isso na cabeça. Agora, por outro lado, se a gente está falando aqui, né, que nós reencarnamos no meio em que precisamos, na família que necessitamos, isso significa que mesmo que você e a sua mãe tenham algum tipo de desafeto para ajustar as arestas nesta vida, isso significa que tanto você quanto ela precisam colocar um pouco de empenho e de esforço na qualidade dessa relação. Quando Jesus fala que nós devíamos amar os nossos inimigos, e eu não estou dizendo aqui que sua mãe seja sua inimiga, pelo amor de Deus, eu só estou querendo lembrar que Jesus não diz que a gente tem que andar de braços dados com o nosso inimigo, sentindo o mesmo carinho e amor que a gente sente por um amigo. E isso até fisicamente não é viável, porque as energias não se cruzam dessa forma. Mas significa que a gente tem que fazer o nosso melhor por este espírito inimigo, né? Que a gente não tem que desejar nada de mal, que a gente não tem que ter raiva, que a gente não tem que alimentar o ódio, menos ainda a vingança. E se a vida nos colocar numa condição de ajudar, que a gente não negue ajuda. Isso tudo é um trabalho íntimo, que ninguém está dizendo aqui que é fácil. Aí o Marcelo coloca aqui, se eu tivesse ouvido minha mãe, ela deve ser, né? Pois é. Vamos continuar? Vamos embora. Acho que deve ser ler os 2 parágrafos aí agora, amigo. Tá. Ali, né? Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Olha aí, galera. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja ocorrido completamente, nenhum traço mais conservará.
As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. A gente recebe um pacote, né? Um pacote para passar, né? A gente recebe o tanque de gasolina. Você precisa percorrer 200 quilômetros. A gente recebe um tanque de combustível necessário para a gente percorrer 200 quilômetros, um pouquinho extra, porque sabe que a gente vai inventar alguma história no meio do caminho e desperdiçar um pouco de combustível. E a gente recebe isso da espiritualidade. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Vai até o final? Não, peraí, vamos comentar aqui um pouquinho. Deixa eu só falar aqui, Geisa colocou um negócio aqui que eu não entendi. Então, Geisa, se você puder esclarecer, talvez você tenha falado de algum ponto que a gente falou e aí passou e não ficou. Ela coloca assim, mas não entra o julgamento, que depois ela pôs as interrogações. Você está falando exatamente do quê, minha linda? Porque passou aqui partido e eu posso não ter entendido. Esclarece aí, que aí depois a gente responde. Agora, quanto a esse trecho lido aqui, uma coisa que me chamou a atenção é que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita compreensão, né, e conhecimento de nós mesmos, afinal de contas, Ele é o nosso Criador, foi Ele, né, que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabia que a gente precisava vir para... Ele sabe que a cada encarnação, né, é um novo dia na nossa existência como espíritos e que a gente vem com o objetivo, com o propósito de nos melhorarmos. E sabendo que a gente pode falhar, que a gente pode se perder naquilo que a gente precisa fazer, ele nos deixa algo chamado tendências, inclinações. Então, nós temos as nossas más inclinações. Por quê? Porque somos espíritos ainda muito imperfeitos. Então, com certeza, eu costumo dizer, às vezes eu falo assim, não, eu não sou orgulhosa. Aí, logo em seguida, eu falo, não, pera um pouquinho, calma. Não, orgulhosa eu sou, claro que eu sou. Todos nós somos orgulhosos. Todos nós temos egoísmo ainda, porque todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas a verdade é que todos nós ainda somos orgulhosos. Às vezes é aquele orgulhoso disfarçado, do tipo assim, eu sou tímido, não gosto de falar em público. Não, você é orgulhoso também, né, meu querido? Porque você tem problema de falar em público, porque você não quer falhar e você não quer ser criticado. Então, se você não quer ser criticado, você se disfarça em uma parcela nessa, sou tímido. Então, isso é coisa de psicanalista, hein, pessoal? Então, no fundo, todos nós temos alguns defeitos, ou muitos defeitos, para serem corrigidos. Mas para que a gente não se perca nessa linha do que a gente precisa fazer, a gente traz as nossas mais inclinações. E aí até esse termo lembra bastante aquela fala do Evangelho que diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para combater as suas más inclinações, ou suas más tendências. Ou seja, a gente traz em nós o registro do que a gente precisa. Então, se eu sou orgulhosa, eu tenho uma inclinação a ter posturas soberbas, mais orgulhosas, de me achar mais e melhor do que os outros, de achar que eu estou sempre certa, eu estou sempre... a minha opinião é sempre a melhor. Eu tenho essa tendência. Só que se eu presto atenção, e por isso conhece-te a ti mesmo é tão importante, se eu presto atenção nas minhas más inclinações, nas minhas más tendências, é ali que eu preciso colocar o meu esforço. É isso que o texto que a gente acabou de ler diz. Então, cada nova existência para a gente é um novo ponto de partida. Eu tenho N tarefas a serem desenvolvidas e melhoradas, porque cargas d'água que eu vou ficar ainda me preocupando com o que eu fiz lá atrás. Não sei, mas eu sei que eu ganhei uma nova oportunidade. Deus me deu a oportunidade de estar aqui para recomeçar. E na dúvida de que caminho seguir,
Olha esse manual de instruções aqui. Vamos nos esforçar para estar o mais coerente possível com esses ensinamentos. Com certeza, Gleice. Eu queria falar, eu fiz essa indicação aqui de livro na palestra na palestra de terça-feira. Esse livro, ele conta a história, né, dos escravos que vieram para o Brasil, blá, blá, blá. E aí ele vai contando a história de alguns personagens e todos os escravos sofreram o que a gente não tem noção, né? A não ser que a gente assista ali, se interesse, assistir os filmes que são mais fiéis. Muito sofrimento, muita humilhação. E eles também tinham orgulhos, eles também tinham isso, mas eles não tinham nem o direito de ter, né? Porque gostando ou não gostando, eles eram um chumbo ali nas costas. Só que a mensagem do livro qual é? O que quer dizer Estrada de Damasco? Né? Ele quer dizer, ele fala no final, que tudo aquilo, né, que aqueles personagens passaram, ele termina assim, né? Quão ingratos somos chamando a isso sacrifício, a isso sacrifício, caminho do abismo, senda de espinhos. Ele está falando de todos os sofrimentos que os personagens passaram. Caminho do abismo e senda de espinhos, a vida para com os insensatos mortais, que aos olhos de Deus é caminho de flores. Né? Muitos ali desencarnam indignados, revoltados, né? Ressentidos com todo o sofrimento, que era muito. E aí fala assim, aos olhos de Deus, esse é um caminho de flores, senda de luzes, estrada de harmonia celeste para quantos se decidirem a enveredar pela estrada de Damasco. 1 minuto de sofrimentos por uma eternidade de venturas. 1 segundo de lágrimas pelo infinito das alegrias. Hoje não vale a pena o sacrifício? Olha a visão totalmente diferente. Então, a estrada de Damasco quer dizer o momento que a gente se encontra com Jesus, né? Fazendo ali uma referência a Paulo, né? Que ele cai do cavalo, que ele fica cego, que ele precisa disso. Vai falando que eu vou pegar meu carregador aqui. Que ele precisa disso para ter o contato com Jesus, porque ele perseguia Jesus de todas as maneiras e todos aqueles, né? Todos os cristãos. Então acontece um fenômeno desse quando ele está caído no chão, né? Da sua altivez, da sua grandeza, ele está caído no chão, todo esfolado, e é quando ele consegue perceber Jesus. E imediatamente, né, ele começa a sua transformação. Então, o nosso caminho de Damasco, como de todo mundo, é através de sofrimento. Isso não é ruim, é porque a lei de Deus é perfeita e percebeu que a gente só evolui dessa maneira. Então, assim, a gente vê aqui Exatamente. os exemplos, todo mundo fala das suas dificuldades, as suas relações difíceis, principalmente as mulheres. Né? As mulheres acabam ficando muito magoadas com as traições, muito magoadas com o abandono, muito magoadas com distrato, com maltrato. Né? Isso é real. A gente vê mais mulheres reclamando disso, reclamando não, sofrendo por isso do que os homens. Né? Os homens parecem que têm mais facilidade, dá uma levantada, dá uma sacudida e vai embora. As mulheres, elas são mais poéticas, mais românticas, mais sensíveis. E acaba acreditando mais em um monte de coisa. Né? Uhum. E aí... Pode falar, desculpa. Não, eu digo assim, então aí leva mais tempo para poder superar um monte de coisa. Apesar de ter mais facilidade de perdoar, leva um tempo também para superar as dores ali, né, os sofrimentos. Marcelo coloca aqui, colaborando com a gente. Deus nos manda recados toda hora. Vocês já repararam que aquilo que não deu certo, alguém comentou que não daria certo? E quase sempre foi a mãe? Verdade, Marcelo. Ou seja, oramos para consertar o que deu errado. Por que não oro antes de fazer? Verdade, gente, olha só. Uma coisa, uma dica muito boa é que a gente pare sempre, diante de qualquer decisão, diante de qualquer incerteza, dúvida de que caminho seguir, faz uma oração, conversa com o mestre, pede a ele, né, ajuda, permissão para que ele, né, permita que um espírito amigo possa nos intuir, nos aconselhar, enfim.
faz muita diferença, é importante. A Geise esclareceu para a gente aqui, ela diz assim, foi quando ela perguntou sobre julgamento, né? Foi quando vocês estavam falando que temos que não permitir que nos maltrate e nos afastar para perceber. Temos que julgar? Ter que julgar? Não, gente, a gente nunca tem que julgar o outro. E se a gente tiver que colocar algum julgamento, mesmo assim, com um tanto de misericórdia, a gente tem que colocar sobre nós mesmos. Então, ao invés de ficar julgando o outro, porque o outro fez isso, fez aquilo outro, pare e se observe. Veja o quanto você pode fazer com que a situação seja diferente. Porque o outro me ofende, me agride, me machuca, me magoa, porque eu vou dando a ele oportunidade de fazer aquilo. Não importam os motivos. Lembrem-se que nós, quanto seres humanos, estamos sempre buscando uma desculpinha, uma desculpa até para o outro que está nos agredindo. Ah, mas ele está fazendo isso porque ele está estressado. Ah, mas ele está fazendo isso porque ele carrega traumas do passado. Ah, mas ele está fazendo isso porque, tadinho, ele está ferido, então quem está ferido se sente acuado e também ataca. Cuidado! Os excessos de justificativas normalmente são para evitar que a gente se posicione e tome uma decisão. Então, se é que é para julgar, tira o julgamento do outro, deixa o outro nas mãos de Deus, na justiça divina que é perfeita. Olhe para você e faça esse não digo nem auto-julgamento, mas faça essa autoanálise. Será que a minha postura está adequada? Será que eu não estou precisando deixar ir, permitir que o outro vá embora, porque a convivência não está boa? Ah, mas Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Sim, perdoar é o nosso foco, é o nosso objetivo, mas às vezes, temporariamente, o melhor que a gente tem é dar uma pausa, dar uma trégua, é permitir que o outro respire o ar puro dele lá, a gente respire o ar puro nosso daqui, recupere as energias para uma convivência mais saudável. E assim, tem uma frase que eu li de um espírito muito evoluído chamado Tony Pereira, que é a seguinte, né? A energia, o tempo que a gente gasta julgando, a gente pode gastar para perdoar. A gente ganha muito mais. E a gente ganha muito mais em perdoar do que a gente está oferecendo ao outro. O perdão que a gente dá para o outro não é para o outro, é para a gente, é a paz que a gente carrega. Ali diz, meu defeito é a preguiça. Parece um defeito meio ingênuo, mas facilita muito para permitir que os outros interfiram na nossa vida e isso é terrível. Exatamente, Li, quando a gente não faz, quando a gente se omite, a gente está dando ao outro o direito de comandar, de decidir por nós, de escolher por nós. E aí entra naquilo que eu falei, os outros só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, só de você identificar e reconhecer, parabéns, excelência, está fazendo aquilo que Santo Agostinho nos recomendou, chegando no final do dia e fazendo uma autorreflexão. Eu fui preguiçosa. Ótimo, isso tem que ser um gás, não para você ficar se culpando, se jogando para baixo, mas tem que ser um gás para você falar, mas amanhã eu vou me esforçar, amanhã eu vou lutar contra isso, porque eu estou enxergando as consequências negativas que isso me traz. Kátia diz assim, ninguém é 100% bom e nem ao contrário, temos só que saber trabalhar aqueles comportamentos inadequados. Exatamente. O pessoal hoje está animado, tá bom, hein? Marcelo disse, Tony, meu amigo, Saulo caiu do camelo. Está no livro Paulo e Estevão. Também achava que era cavalo, mas não é. Meu Deus, os detalhes. Ali disse, eu disse isso na semana passada, temos procurado orar muito, sempre, inclusive por vocês, pelo menos eu tento, procuro orar todos os dias. Ai, minha linda, gratidão, da minha parte, acolho e agradeço. Marcelo também está agradecendo, obrigado, Li. E essa imagem do cavalo não adianta, Marcelo, daqui a pouco você vai estar me chamando a atenção de novo, porque só vem ele caindo do cavalo, não vem ele caindo do camelo. Até porque é um termo popular, né, Tony? E aí também o que a Ali falou, a questão da preguiça ali,
já que você detectou isso, né, você conseguiu fazer esse diagnóstico, assim, várias passagens do Livro dos Espíritos, eles falam que a preguiça atrapalha muito a evolução de muitos de nós. Né? Muitas coisas a gente deixa de fazer pelo nosso progresso, pela nossa evolução, por causa da preguiça. Grace, tem um último parágrafozinho aqui para a gente ler. Vamos lá. Você vai ler mais comentando. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então a mensagem é essa que a gente recebe o tempo todo, né? Vamos aproveitar, gente. Dói pra caramba, é ruim, é angustiante, você tem que resolver questões com as pessoas, e você quer que seja de um jeito, a pessoa quer que seja de outro, a gente fica com raiva, eu perco a paciência com muita facilidade. A minha régua de paciência é de 1 centímetro, muito pequenininho, né? E aí eu perco muitas oportunidades, né, de resolver situações por conta disso. Fala assim, não tem paciência, vai, segue seu caminho, vai do teu jeito, que eu não tenho paciência. Isso é péssimo. Esse último trecho serve também de consolo para dizer assim, a gente nunca está totalmente sozinho. Quando a gente dorme, quando o nosso corpo dorme e descansa, nós, espíritos, ganhamos a liberdade e somos atraídos para amigos, para próximo de amigos espirituais que nos dão a sustentação, que nos dão força, conselhos, estímulo. Vai lá, Tony, vai dar certo, não desanima não. Ó, lembra o que você fez lá atrás? É por isso que você está passando por isso. E nós somos lembrados disso. Quando a gente acorda, a gente não lembra, mas fica o registro de algo que diz assim, não desista, continue, firme e forte. Então, é isso, gente. Não tem para onde a gente fugir. Temos provas e expiações pelo caminho. E é melhor que a gente foque no hoje, no agora, não é nem lá na frente, não é nem no futuro, não. Porque o futuro gera ansiedade, né? Preocupação excessiva com o futuro gera ansiedade. Então, foca agora, no presente, o que é que dá para fazer, o que é que pode ser melhorado. Quando a gente está num estado de estresse, de irritabilidade, de impaciência, de intolerância, cara, tem alguma coisa errada. Reveja o que está acontecendo, perceba por que é que você está reagindo dessa forma, pensa que cabe a você, né, recalcular a rota e mudar o teor desses sentimentos. Só de saber que nós somos responsáveis por nós mesmos, isso dá um mega com alívio, porque eu sou responsável por mim mesma, então o poder está na minha mão. Eu não tenho que ficar acreditando o meu bem-estar na influência, na atuação do outro. Né? E isso realmente, para algumas pessoas, é ótimo. Para outras pessoas, é uma cobrança do tipo, ah, meu Deus, eu vou ter que me mexer? É sério? Vou ter que fazer alguma coisa? É a tal da zona de conforto, né? Até nisso, né, Grace? E Grace, você falou hoje eu estou no dia dos causos, né? Você comentou essa questão da presença sempre dos amigos espirituais conosco. Eu não sei se eu contei isso aqui, eu contei em vários lugares, foi uma experiência que foi muito interessante. Se eu já contei aqui, vou repetir para ilustrar. Eu estava num dia muito desanimado, nem sabia direito por que eu estava tão desanimado, mas era muito desanimado mesmo. E aí eu vim aqui, eu estudo muito aqui no meu quarto, então eu vim e recostei aqui na cabeceira e daqui a pouco saí, né? Fui embora para outro lugar. E aí tinha um guia espiritual, eu não me lembro das feições, eu sabia que era um guia espiritual, que me levou para conversar e conversou um monte de coisas comigo. Mas o que eu me lembro? Ele falando para mim assim, não fique desanimado.
esse sentimento não vai te ajudar. As coisas estão acontecendo do jeito que elas têm que acontecer, da forma que elas têm que acontecer, e elas vão se resolver, porque você não está sozinho. Então, vai lá e evangelize. Foi esse o recado. Né? E mais tarde eu teria uma live aqui, né, de alguma palestra, alguma coisa assim. Só que quando eu voltei, eu já voltei renovado. Né? Porque assim, a gente é tratado por eles. Mas por que eu tive isso? Por que isso? Por que aquilo? Não, porque eu entrei em sintonia. Eu estava desanimado, e mesmo desanimado, eu entrei em sintonia com eles e fui atendido, né, por eles. Isso pode acontecer, acontece com todos nós, desde que a gente sintonize com eles. É isso aí. Então, não estamos desamparados. Tem um trecho do Livro dos Espíritos que eu amo muito, que fala sobre os espíritos protetores, os anjos da guarda. Ai, que delícia saber que Deus, na sua infinita bondade, né, nos deu um anjo da guarda. Olha isso. E eu ainda tenho 2, hein? Eu tenho um que cuida de mim lá do plano espiritual e eu tenho um encarnado que chegou em forma de mãe. Minha mãe é um anjo da guarda da minha vida. Maravilha, né? Ó, o Marcelo está perguntando, acabou? Que triste, gratidão pelo estudo, obrigados a todos dessa caravana. Li, toca o barco. Geisa também está dizendo, é uma terapia o estudo do Evangelho com vocês, obrigada. Katia está dando gratidão aqui também. Ai, gente, eu também, vou falar para vocês, tem 2 coisas que renovam as minhas energias. É o Evangelho Terapia e é o estudo sistematizado que a gente tem com a nossa turma toda segunda-feira, né, Tony? E agora estou no estudo com o Marcelo Pessoa como coordenador, sou aluna do Marcelo, dia de sexta-feira. Então, assim, estudar a doutrina é muito bom, nos consola, nos esclarece, renova as nossas energias e vale muito, muito, muito a pena cada minuto que a gente passa juntos. Confesso que se eu pudesse, eu queria estar aqui mais tempo, né, que durasse mais de 1 hora, ou mais vezes na semana, mas é o que tem e a gente agradece de qualquer forma, tudo na dose certa. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, tá bom. Pessoal, gratidão, né? Gratidão em nome da nossa casa. É sempre muito bom estar com vocês. É sempre muito bom ter a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus. E lembrando que o nosso estudo, né? A nossa evangelioterapia tem ligação com a nossa fluidoterapia, que é um tratamento espiritual que a nossa casa oferece. É um tratamento espiritual que a gente busca sempre que a gente não está se sentindo bem. Pode ser um mal físico, pode ser um mal emocional, pode ser um mal espiritual, mas caso você esteja se sentindo assim, um pouco perdido diante das turbulências da vida, a nossa casa espírita tem um número de WhatsApp onde você pode mandar uma mensagem, onde você pode solicitar, né, um atendimento fraterno, que é uma conversa com um atendente que representa a casa espírita, que vai conversar com você, vai te ouvir e vai te dar uma palavra à luz da doutrina espírita. E isso pode ser feito diariamente, porque o nosso atendimento fraterno é de domingo a domingo. Então, manda uma mensagem, né, para esse número que está aparecendo aí, 229, vamos ver, 9287-1997 e agenda um atendimento fraterno. Se nesse atendimento fraterno o atendente entender que passar por uma fluidoterapia pode te ajudar, ele vai te indicar. Então, caso tenha alguém que está acompanhando a gente, que está fazendo tratamento de fluidoterapia, a gente pede que a pessoa se agilize aí para ir tomar uma água, um cafezinho, ir ao banheiro, mas às 17h30 esteja num cantinho quieto, fazendo uma leitura edificante, ouvindo uma música tranquila, enfim, que entre em oração, porque neste momento, das 17h30 às 18h, a equipe espiritual estará indo até você para a realização do tratamento espiritual.
tá? E quem já está na terceira fluidoterapia, precisa mandar novamente uma mensagem lá para a Casa Espírita, solicitando mais um agendamento no atendimento fraterno para explicar para o atendente como é que ficou, o que percebeu de diferente, se ficou bem, se precisa de mais alguma coisa. E aí, se necessário for, a fluido é renovada. Tá bom? Bom, então é isso. Quer falar alguma coisa, Tony, para finalizar? Só mandar um beijo para todo mundo. Vamos embora, vamos tocar esse barco aí, porque tem muita história para contar ainda. Tem, né? A gente está sempre junto, sempre querendo aprender, e é sempre bom aprender todo mundo junto. Gente, então vou fazer a nossa prece de encerramento para a gente se ver quinta-feira. Vamos juntos unir os nossos corações, nos sintonizar com o nosso anjo da guarda, nosso amigo querido, designado por Deus para nos conduzir nesta reencarnação. E a ele vamos agradecer. Agradecer o carinho, o cuidado, a proteção e a paciência. E vamos pedir ao nosso amigo que possa segurar na nossa mão e nos ajudar nessa trajetória que nem sempre é fácil, mas que certamente nos levará ao progresso. E vamos também lembrando de agradecer a todos os mentores da Casa Espírita Suave Caminho, responsáveis por esse trabalho, pedindo a eles que também nos ajudem a colocarmos em prática tudo o que estamos tendo a oportunidade de estudar e aprender com o Evangelho. E ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, vamos agradecer do fundo dos nossos corações. Obrigada, Mestre querido. Obrigada por tudo que nos ofereces. Obrigada pela oportunidade desta reencarnação e pela oportunidade de estudarmos o teu Evangelho. Este Evangelho que nos serve de norte na nossa caminhada. Te pedimos, Mestre, que abençoe a cada um de nós, que abençoe, que higienize, que renove as energias e proteja o nosso lar. Também, Mestre, queremos te pedir que permita que em teu nome possamos dar por encerrado o nosso estudo dessa tarde. Que assim seja, Mestre. Graças a ti, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, beijo grande para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima quinta. Até a próxima, pessoal. Beijo.